Campeão Record, com o apoio Betclic. Olá a todos, cá estamos para mais uma antevisão, um lançamento da quarta jornada, desta vez a quarta jornada da Liga Portugal Betclic. Comigo, e como sempre todas as semanas, tenho o Pedro Tudela, da GoalPoint. Vamos olhar para os números que condicionam e que fazem e que ajudam a explicar os jogos dos três grandes do futebol português. Amanhã, este sábado, há um Benfica Vitória de Guimarães. No domingo haverá um Futebol Porto Arouca, seguido do grande jogo da quarta jornada, da última jornada antes da primeira paragem internacional, o Sporting Braga Sporting, um jogo grande entre duas equipas que vão seguramente andar o resto do campeonato pelos primeiros lugares da classificação. Pedro, vamos pela ordem cronológica. Benfica Vitória de Guimarães, Benfica que tem uma derrota no Bessa depois de duas vitórias, diria algo sofridas, ambas as vitórias, quer em casa com o Estrela Amadora, com o golo a aparecer tarde, o primeiro golo a aparecer tarde, e em Barcelos, com muitos sustos até ao apito final. Inclusive o Gil Vicente ainda conseguiu reduzir para 3-2 no último lance do jogo. É um Benfica permeável, já sofreu 6 golos neste campeonato, em 3 jogos apenas. O que é que podemos esperar contra o Vitória Guimarães, que tem 3 vitórias, começou muito bem, e é uma das melhores defesas, creio, da Liga? Exatamente, olá a todos. Tocaste no ponto essencial. É um Benfica permeável, que penso que é mesmo esse o problema do Benfica nesta altura, não tanto em termos ofensivos, como já vamos ver. Aliás, o próprio João Mário, no final do último jogo, falou e reconheceu que a equipa do Benfica não estava bem em termos defensivos, que era um processo coletivo que todos tinham que ajudar e que ainda não havia a tal mecanização que a equipa precisa. E penso que realmente é esse o grande problema. Vai agora receber um surpreendente líder. O Vitória de Guimarães é líder com 3 vitórias. Não é uma equipa ofensivamente extraordinária, mas assenta muito o seu futebol numa coesão até agora, até o momento. Ainda é um bocado prematuro estar até assim grandes conclusões, mas até o momento assenta o seu futebol numa solidez defensiva que eu penso que podemos ver, começar a ver aqui nos nossos números, comparando realmente as valências das duas equipas. Eu, quando disse há pouco que o Benfica não era uma questão ofensiva que era o problema do Benfica, e nota-se aqui já no primeiro número que apresentamos. O Benfica é neste momento a equipa que mais rebates realizou nos 3 jogos na Liga até o momento. Foram 59. Eu acho sempre que rematar muito normalmente é sinal de rematar mal. As equipas que ganham confortavelmente não precisam de rematar muito porque resolvem aquilo nos primeiros remates. Exato, mas o Benfica tem uma equipa que cria bastantes golos, os tais golos esperados, e até enquadra bastante rebates, como aconteceu nos últimos jogos. Aconteceu um jogo em que, salvo erro, teve o jogo com mais golos esperados criados. Pronto, é uma questão de finalização. Não sei se estes números assim, e eu lembro-me de teres dito também, de referir essa situação na semana passada. Sim. Realmente esses números podem apontar para esse problema de má concretização. Mas o Benfica realmente cria muitas situações de golo, e cria também, não é só de bola parada, é também a equipa que mais rematou neste momento, até agora, em termos de disparos de bola corrida. São 48. O que é que acontece? O engraçado neste jogo, o curioso, é que vai ser esta equipa muito rematadora contra a melhor defesa do campeonato. O Vitória é a melhor defesa, só sofreu um golo até o momento. Um golinho só. E a equipa da Liga que menos golos esperados consentiu aos adversários até agora. Somente 1,9. Portanto, isto não é por acaso, não foi por sorte, não foi porque aconteceu assim. Claro, obviamente que não acreditamos que nenhuma equipa consegue manter este tipo de performance ao longo de um campeonato todo, mas realmente o Vitória tem apresentado uma grande consistência defensiva que, na minha opinião, se baseia muito aqui num detalhe que vemos aqui também no final desta infografia. É que os Minhotos são a terceira equipa com mais ações defensivas no meio campo adversário. Nós damos muita importância a esta variável, falamos muitas vezes nisto, porque define muito a forma de jogar de uma equipa. Tanto o Vitória como o Benfica são equipas que gostam de pressionar alto. O Vitória, com estas 41 ações defensivas no meio campo adversário, é a terceira melhor do campeonato. O Benfica é a melhor do campeonato. Isso não quer dizer que vá garantir a consistência defensiva, porque
Muitas vezes, por exemplo, nota-se no futebol do Benfica que pressionam muito à frente e depois a linha defensiva está muito subida, Isso ali um grande buraco, não é? Deixando muito espaço nas costas. O Vitória tem conseguido evitar essas situações e por isso, na minha opinião, este detalhe, mais essa organização defensiva tem ajudado o Vitória a ser sólido defensivamente. Ao contrário do Benfica, porque vemos aqui neste número 31. O que é este 31? O Benfica realmente está num 31 defensivo, porque o Benfica concentra 31 remates em 3 jornadas. É muito remate consentido para o campeão e para um candidato ao título. Pior, duplicou os golos esperados contra, que é o que permite aos adversários. De 1,3 na época passada, que era um número razoavelmente baixo, bastante baixo até, para 3,7. É uma diferença abissal e nota-se aqui neste último número, nota-se perfeitamente. Isto é um retrato deste início da época do Benfica. É fragilidades defensivas que não sei se o Vitória vai conseguir aproveitar ou não, porque o Vitória não tem sido uma equipa ofensivamente avassaladora, tem sido mais consistente defensivamente. E o Vitória tem a particularidade, já agora, eu não sei se há algum número que mostre isso, mas em 3 jornadas teve três treinadores diferentes. Teve a Moreno na primeira jornada na vitória com o Estrela Amadora. Exato, João mas Aroso manteve a filosofia assim. Com o Gil Vicente e agora já para a altura... Não há nenhum número que consiga... Tínhamos que estar a estratificar jogo a jogo os números de como é que foi com um treinador. Mas esta média, especialmente estas duas que apresentamos aqui dos golos esperados consentidos aos adversários e as ações defensivas no meio campo, nos meio campos contrários, mostra muito uma consistência. Isto não foi só de um jogo que permitiu o Vitória ter estes números. Isto é uma consistência, é uma ideia que se manteve mesmo transversal aos 3 treinadores. Esta é a minha opinião. Uhum. Muito bem, vamos se calhar então olhar para o jogo, para domingo, para os jogos de primeiro Fogo Porto Aroca, vamos começar por esse. Fogo Porto favoritíssimo, mas também o era quando falámos no jogo antes do jogo com o Farense, teve muitas dificuldades para derrotar o Farense. É de esperar um jogo com dificuldades para a parte do Fogo Porto, que venceu os 3 jogos até agora por 2-1, 2 com reviravoltas, mas a sofrer bastante, não foi? Sim, a sofrer bastante, e eu penso que tem muito a ver com uma questão que nós falámos na semana passada. O Porto sem Otávio, não quer dizer que tenha jogado sempre sem Otávio, mas o Porto sem Otávio vai ser um pouco isto. E posso começar já pela segunda estatística que apresentamos aqui nestes nossos bonecos. O Porto é a segunda equipa do campeonato com menos ações, lá está, as ações defensivas no meio campo contrário, que era uma característica muito vincada nas equipas do Sérgio Conceição desde há 2-3 épocas. Sim, e com a perda de Vitinha, não é? Com a saída de Vitinha reduziu-se bastante, era um jogador muito importante. Exatamente. E com o Otávio também, não é? Exatamente, em 21-22 foram os 2 jogadores que mais contribuíram para as ações defensivas no meio campo adversário. E realmente foi um Porto muito bom dessa época, com aqueles 2 jogadores, com Vitinha e Otávio. Depois, se o Vitinha, as coisas conseguiram mais ou menos equilibrar-se. E na época passada, por exemplo, o Porto teve em média 14,3 ações defensivas no meio campo adversário por jogo, que é um número muito bom. Mas esta época, sem Vitinha, sem Otávio, teve 21 nos 3 jogos. Jogo, né? 7 por jogo. Uma média de 7 por jogo, que é ligeiramente menos de metade. Portanto, isto é uma característica que penso que vamos ver do Porto ao longo da temporada. Não sei se o Sérgio Conceição vai querer manter a equipa assim, porque tem outras coisas que melhoraram, que já vamos ver. Se quiser recuperar talvez um pouco esta capacidade de pressão a meio campo e capacidade defensiva a meio campo em zonas mais adiantadas, isto é uma parte mais opinativa e menos estatística. Não sei se não terá de recorrer ao PP, tanto ou na direita, como o Otávio chegou a jogar na direita, depois descaindo para o meio. O PP é um dos jogadores com características mais parecidas, que mais se aproximam ao Otávio. Capacidade de pressão, capacidade de desarme, capacidade de luta. Ou então se vai manter esta filosofia, que por acaso até deu jeito aqui para um detalhe. É que o Porto leva já nesta altura, em três jornadas, 121 ações com bola na área contrária. Isto são mais 27 do que acontecia à terceira jornada na época passada.
mesmo sem pressionar muito à frente, o Porto tem conseguido levar muita bola para as áreas adversárias. Podemos dizer, e poderá ser este... Às vezes com o jogo direto, eu tenho na cabeça, na memória, aliás, o Porto ganhou os 2 últimos jogos nos descontos, quer com o Farense, quer com o Rio Ave. O Rio Ave até marcou os 2 golos já depois dos 90 minutos. E muitas vezes vemos uma equipa um bocado desesperada, sobretudo a partir de um certo momento. Muita bola, muito jogo direto para dentro da área, não é? do adversário. Exatamente, muitos cruzamentos, muito desespero, e isso provavelmente explicará muito este número, porque foram minutos de descontos, de desespero, em que um jogo estava empatado, o jogo do Porto estava a perder e deu a volta com 2 golos nos descontos. Foi muita bola lá para cima, e realmente explica bola no barulho. Não para o barulho, ao chuveirinho à espera ali de um desvio, ou do Marcano, e rezar a Marcano e depois logo se vê. Mas eu penso que o Arouca não vai ser adversário para incomodar o Porto neste jogo, porque na época passada o Porto também não estava numa fase assim muito de grande brilho, e conseguiu golear o Arouca, estava por 5-1 nessa altura, e nós até demos nota 10 ao Taremi, que fez um jogo incrível nessa partida. Penso que o Arouca não vai ser uma equipa que poderá incomodar muito o Porto por vários motivos. Um deles está aqui também numa estatística, este número 2 que nós vemos aqui. O Arouca vai certamente esperar pelo Porto, vai recuar, como é natural com equipas que jogam no Dragão, e o recurso ao passe de ruptura, que acontece geralmente após uma recuperação rápida de bola e para colocar a bola rapidamente nas costas das defesas. O passe de ruptura é muito importante. É uma coisa que o Porto usava muito bem, as equipas às vezes mais defensivas também usam muito bem, mas o Arouca só fez em 3 jogos fez só 2 passos de ruptura. Não é uma equipa que use muito este recurso. Poderá ser um problema e poderá deixar a defesa do Porto mais tranquila do que o costume. Se conseguir criar situações de golo, devo dizer que o Arouca é uma das 3 equipas com máximo de aproveitamento de ocasiões flagrantes até agora na Liga. Foram 75% de aproveitamento. Foram só 4 ocasiões flagrantes, mas dessas 4, 3 deram golo. Portanto, este é o sinal de alarme para o Porto. Os marcados da parte do Arouca, que é um ataque muito concretizador também. É um ataque muito concretizador e eficaz. Agora, a minha questão é se conseguirá no Dragão, com esta questão do espaço de ruptura, de não conseguir tanto colocar as bolas nas costas da defesa do Porto, não sei se vai criar assim tanto perigo quanto isso. Se criar, poderá causar problemas ao Porto com esta eficácia que aqui se nota. Muito bem, Pedro, vamos olhar então para o último jogo dos 3 que vamos analisar, do Sporting Braga Sporting. É o jogo grande da jornada, fecha a jornada 4, depois vamos ter uma paragem de seleções, como sabemos. Então, Sporting Braga Sporting, jogo entre um dos líderes, Sporting com 3 vitórias em 3 jogos. Sporting Braga perdeu o primeiro jogo, venceu o segundo, não jogou o terceiro por causa do Play-off da Champions. O jogo com o Vizela, creio, está ainda pendurado. Mas é um Braga que começou muito bem a época, pelo menos porque garantiu o acesso à Liga dos Campeões à fase de grupos, que era o que queria mais. No campeonato não começou bem, perdeu em casa com o Famalicão e ganhou o jogo em Chaves. O que é que podemos esperar deste jogo? É um campo onde o Sporting costuma ter dificuldades, historicamente nos últimos anos, sobretudo. Exatamente. Eu lembro-me recordo um pouco o jogo da época passada, que teve 6 golos, foi um jogo louco. Sim. E o jogo do Sporting acabou por ingloriamente não vencer, porque eu creio que o Sporting foi um jogo que parecia que estava controlado por parte do Sporting. Sim. E acabou por ser um empate. Pois, eu estou desconfiado que poderá acontecer uma coisa semelhante, não sei se com tantos golos não, mas penso que vai haver golos das 2 equipas e vai ser um jogo aberto e muito disputado. Porquê? O Braga, como disseste e bem, começou com uma derrota, mas tem vindo a crescer, não só no campeonato, mas também tem feito uma participação na qualificação da Liga dos Campeões muito, muito boa. O Sporting, como dizes, tem as 3 vitórias, que eu penso que se baseia muito na sua capacidade ofensiva neste momento, não tanto na sua capacidade, na sua consistência defensiva, porque isso ainda estamos para ver. Mas a presença do Gyökeres, eu penso que mudou muito a face do Sporting em termos ofensivos e dá-lhe essa vantagem extra em jogos que noutras alturas poderiam estar um pouco mais complicados e acabavam num empate, mas há ali uma vantagem extra que tem dado ao Sporting, por exemplo, como aconteceu com o jogo com o Vizela.
Há um detalhe muito importante. O Braga, e isto é uma coisa que vem desde a época passada, é uma equipa com uma eficácia ofensiva tremenda. Eu digo isto porque este número 5 que nós temos aqui, logo no início, é o número de golos que o Braga marcou até agora nestas 2 jornadas. Mas são mais 2,6 golos do que os esperados, em termos dos tais golos esperados, que nós gostamos tanto. É o dobro. Exatamente. Criaram 2,4, tem mais 2,6. Isto é um número, comparando com a época passada, o Braga na época passada marcou mais 15,3 golos do que o esperado, que é um número absurdo, é um número verdadeiramente absurdo. Olhando para as 5 principais ligas europeias, mais a portuguesa, só o Bayern Munique fez melhor, com 16 golos a mais do que aquilo esperado, do que aquilo que era esperado. E penso que este poderá ser um fator muito importante no jogo, porque se o Braga conseguir criar algumas situações de golo e com esta eficácia, o Sporting vai se ver em palpos de aranha, como se costuma dizer. Só que do outro lado também o Sporting está bem ofensivamente. Esta época tem já 110 ações na área contrária, que são mais 42 do que na época passada, que é uma diferença muito grande. E isto demonstra que o Sporting de 22-23 para 23-24 mudou muito em termos ofensivos. Mais uma vez, eu acho que é a presença dos jokers a abrir espaço para os colegas entrar na área, marcarem golos, fazerem miséria na defesa. Portanto, eu acho que vão ser 2 equipas ofensivamente muito acutilantes, e eu penso que vai ganhar a equipa que conseguir ter mais eficácia ofensiva. E aí, na eficácia, o Braga tem uma certa vantagem. Na capacidade de chegar à área contrária, o Sporting tem aqui alguma vantagem. E terá vantagem também aqui num detalhe. O Braga, nestas 2 jornadas, só ganhou 29% dos duelos aéreos defensivos em que participou. É o número mais baixo da Liga, que eu acho que deve preocupar o Artur Jorge, em especial porque o Sporting ganhou 56% dos duelos aéreos ofensivos. E o Sporting tem jogadores com capacidade mais do que suficiente para, nas alturas, Paulinho e Gyökeres vão criar problemas, e Coates, por exemplo, não é? Coates, Paulinho, sim, muitos jogadores que podem ser penso que poderá ser assim nas bolas paradas, por exemplo, não tanto em futebol corrido, porque o Gyökeres, até já falámos nisso, em termos de futebol pelo ar no Championship era quase inexistente. Não sei se vai mudar aqui alguma coisa ainda nas próximas jornadas, mas nas bolas paradas está o Paulinho, o Coates sobe, o Gonçalo Inácio sobe, e há sempre... Diomande, sim, há muita gente alta no Sporting. Há muita gente alta no Sporting, e se o Braga não conseguir resolver esta questão da eficácia pelo ar, poderá ter aqui um problema. Um último detalhe, que pode ser importante, até pelo estilo de jogo que o Sporting costuma usar, de muita condução com bola, de futebol de trás para a frente, de muita velocidade, de repentismo, era de esperar que o Sporting já tivesse aqui uma carrada de foras de jogo nesta altura do campeonato. Não, teve só 2. E isso nota que a equipa consegue fugir muito a essa armadilha, que não sei se o Braga vai tentar usar, se não. Estas já são questões estratégicas que não vou entrar por aí, mas isto é um detalhe importante. O Sporting não cai muito em fora de jogo. E se não cair muito em fora de jogo... Eu fiquei curioso com esse número, e eu estava aqui a ver o número do Braga. O Braga tem menos de jogo, é verdade, mas também tem muito poucos fora de jogo. Não sei se viste isso. Não, por acaso não. Fora de jogo, o Braga também. Pois, jogos. Portanto, isto vai ser o jogo entre... Mas o Sporting não é muito equipa de tentar que os adversários caem no fora de jogo. Não sobe assim tanta defesa quanto isso. Portanto, eu penso que será mais ao contrário. Poderá haver aqui um peso neste número do que em relação ao Braga na defesa do Sporting. Portanto, veremos o que é que o jogo vai dar. Todos esperamos que seja um jogo espetacular, como é habitual, tem sido habitual entre Braga e Sporting nos últimos anos. Pedro, está feita a revisão para esta semana. Muito obrigado, sim. Obrigado. Voltaremos a falar daqui a 2 semanas, porque para a semana vamos de férias, eu e tu. Não juntos. Eu, por acaso, vou mesmo de férias, vou ter uns dias. Não, eu já não tenho mais. Eu tenho uns dias, portanto, para a semana não estaremos cá. São 2 férias. Voltaremos daqui a 2 semanas. Um forte abraço para ti, Pedro, e até lá. Um abraço para ti e para todos.
Campeão Record, com o apoio BetClick.